Vamos adorar ao Senhor, porque nós temos uma palavra para compartilhar o coração de vocês. E se Deus tem falado conosco esse ano, desde o princípio dele, é sobre uma mudança de estação, sobre ciclos, sobre o que Deus está fazendo, o que Deus está construindo. E eu acredito que isso também faz parte do que Deus está construindo. Como eu sempre digo, disse para todos a nossa liderança, para todos os pastores, se nós não entendemos, nós oramos e nos calamos para que o Senhor continue fazendo o que tem que ser feito. E dentro desse tempo, dessa estação que estamos entrando, nós precisamos entender o que Deus está fazendo a partir do quanto nós nos dispomos a ser tratados e trabalhados pelo Senhor. Porque se nós não nos dispormos a ser tratados e trabalhados pelo Senhor, nós não vamos conseguir ser moldados segundo a sua vontade e segundo o seu propósito. Tem que haver dentro do nosso coração o desejo e a paixão por Jesus, a ponto de permitir que Ele trabalhe até aquilo que dói em nós. Porque aquilo que não dói é fácil ser trabalhado, irmãos. Mas aquilo que dói é o lugar que nós mais guardamos e queremos esconder para que não seja tratado. É impossível nós entrarmos em um novo tempo de Deus sem que Deus comece a mexer em estruturas, sem que Deus comece a mexer nas coisas que estão dentro de nós para nos adequar ao novo tempo que Ele está trazendo para as nossas vidas. E dentro disso que Deus está fazendo, debaixo da mesma palavra que Ele deu, chegam os tempos e as estações, e cada tempo Deus trabalha coisas novas em nós. Quando você vê todo o plano de salvação de Deus, você percebe que a palavra dele desde Gênesis é o mesmo: resgatar o homem para si, trazer o homem para a comunhão com Ele. Mas você percebe que os tempos vão passando e que cada tempo há uma movimentação, uma adequação nossa àquilo que Ele está dizendo. Então, por isso que aquilo que Ele disse ontem continua sendo verdade, mas o que nós trabalhamos, as ferramentas que nós usamos ontem, talvez elas não sejam mais úteis nos dias de hoje. Nós precisamos entrar em Cristo, em Deus, para entender quais são as ferramentas para aquilo que vamos fazer a partir do agora. E é por isso que num momento de transição, de estação, de mudança, a gente fica todo bagunçado, porque a gente não sabe o que pegar, como fazer. E quando nós olhamos o plano perfeito de Deus, a palavra de Deus ela permanece desde a primeira vez que foi lançado. O plano de Deus foi traçado desde o começo e permanece o mesmo, ele é imutável. Mas quando nós olhamos para o povo de Israel, olhamos para o que foi feito, para o que está sendo feito, nós percebemos que as formas de trabalhar de Deus, os tempos de Deus, as estações com que Ele se move, é necessário uma nova armadura, é necessário um novo odre, é necessário nós nos tornarmos novamente e nos deixar se tornar aquilo que Ele quer para nós. É por isso que a cada tempo Deus rui toda a estrutura, sabe por quê? Porque senão a gente acostuma. Aí Deus precisa vir e ruir toda a estrutura dentro de nós, para quê? Para que nós sejamos construídos para a porção nova que Ele está derramando. Nesses dias a gente parece que está tudo bagunçado, está tudo assim fora do lugar, mas na verdade Deus está mexendo nas nossas estruturas. Porque se tem uma palavra que Ele tem dito a nós desde o começo desse ano, é que a estação está mudando e nós precisamos nos permitir ser adequados a ela. Amém? Então quando a estação está mudando, fica meio bagunçado. Mas para nós, porque para Ele continua tudo em ordem, tudo está no seu controle. Nós nos sentimos meio perdidos, mas Ele tem certeza plena do que Ele já fez. Então nós não podemos ficar lutando e querendo construir a partir daquilo que tínhamos. Nós precisamos construir a partir daquilo que Ele disse que vai fazer conosco. Quando o povo de Israel sai do Egito, eles vão para o deserto, eles acostumaram com o maná e com as coisas que eles estavam comendo lá, a ponto de não querer avançar para a terra que o Senhor os deu, porque eles estavam tranquilos e não queriam passar pelo molde de Deus, pela adequação dentro deles para alcançar aquilo que Deus disse. E por isso eles não herdaram. Porque todo, irmãos, não existe trabalhar de Deus em nós que não gere dor em nós e não gere perca. E por que perdemos? Porque tudo aquilo que perdemos para Ele, ganhamos muito mais dele. E o que é dele sempre é melhor do que temos em nós. O problema é que nós não queremos entender isso. Nós ficamos relutando com o novo de Deus. E é justamente nesses dias que nós precisamos ser, como dizem em Provérbios, nós temos que ser sábios, homens que se calam e ouvem e falam pouco. Porque se nós começar a falar muito, nós falamos o que não devemos.
Então nós nos calamos e paramos para ouvir o que Deus está dizendo. E dentro daquilo que Deus está dizendo, nós vamos nos movendo. Sabe por quê? Porque não é o momento que nós temos clareza daquilo que temos que fazer na nossa visão carnal, mas é o momento que a nossa visão espiritual é trabalhada para que nós possamos ver a partir dos olhos do que Deus está vendo. A gente só consegue fazer isso se estiver no meio da fumaça, se estiver sendo guardado pelo Senhor e Deus trabalhando dentro de nós. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Mas antes disso, feche teus olhos. E nós queremos adorar ao Senhor com mais uma canção, que ela está no meu coração desde quando eu pensei em falar sobre isso hoje. Vou beijar o teu rosto, Senhor. Aleluia. Olhar bem fundo em teus olhos de amor. Perder a noção. Tá tudo no controle dele. Tempo que passei em adoração. Adore ao Senhor comigo, querido. Vou beijar o teu rosto, Senhor. Olhar bem fundo em teus olhos de amor. Perder a noção do tempo que passei em adoração. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural. Quero transbordar, Jesus. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural. Beba, porque a mesa está pronta. Quero transbordar. Vinho novo, vinho novo, do vinho novo, vinho sobrenatural. Jesus, meu tudo, Jesus, meu rei, és minha vida, minha alegria. Eu vou beber do vinho sobrenatural. Quero transbordar. Clame a Ele pelo vinho novo. Vinho novo, do vinho novo, vinho sobrenatural. Pai, nós damos louvor, honra e glória ao Teu nome. Tu és Senhor sobre todas as coisas e tudo está debaixo do Teu controle. Nós Te louvamos porque Tu és um Deus soberano. Tu és quem governa tudo, todo o cosmos, todo o universo está debaixo do controle e do poder da Tua mão. Nós somos gratos a Ti, Senhor, porque somos Teus filhos.
Nós somos gratos a Ti porque o Senhor é o nosso Deus. Nós somos gratos a Ti porque tudo o Senhor faz segundo o que aprove ao Senhor. Tu não és um Deus que pede conselho a homens, mas Tu és um Deus que aconselha homens a seguirem o Teu conselho. Tu és suficiente em si mesmo, e quando estamos em Ti, nós encontramos e alcançamos a suficiência de um Deus todo-poderoso, que, Senhor, sara as nossas feridas e cura as nossas mazelas. Pai, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor tão grande, por ter nos alcançado, porque somos filhos de um Deus poderoso, santo. E nessa noite nós damos todo louvor, honra, glória ao Teu nome. Nós sabemos que há uns céus abertos neste lugar. Nós não pedimos para que seja aberto, porque se o Senhor está aqui, esse céu já foi aberto, então o Senhor se faz presente no nosso meio. Então nós olhamos para Ti e oramos como igreja para que os nossos olhos sejam abertos, para que os nossos olhos contemplem a Tua presença neste lugar, para que os nossos olhos Te vejam, para que os nossos olhos entendam que Tu estás presente, porque esse culto é para Você, Jesus. As nossas canções são para Você. Leva a nossa mente cativa ao conhecimento da Tua palavra. Toda distração do nosso meio seja arrancada, para que somente o Teu nome seja estabelecido dentro de nós. Abre os nossos olhos, abre a nossa visão, alinha o nosso coração a Ti, ao que Tu queres para esse tempo, para esse momento e para essa hora. Traz-nos um entendimento claro e correto acerca daquilo que somos e daquilo que seremos em Ti, Senhor. Pai, trabalha dentro de nós, muda tudo que precisa ser mudado, alinha o que precisa ser alinhado, faz uma bagunça dentro de nós, porque a Tua bagunça em nós e a Tua arrumação no meio da nossa bagunça, Senhor. Nós declaramos que Tu és Senhor, nós Te amamos, nosso Senhor, nosso Pai, nosso amigo. E a única coisa que pedimos a Ti, Espírito Santo, continue falando aos nossos corações, nos conduza em graça, sabedoria e revelação acerca daquilo que Tu tens para nós como igreja, como casa, em o nome do Teu Filho Jesus. É isso que pedimos, porque cremos e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir, querido, é para o Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao Teu nome, Senhor. Sente-se, querido. Aleluia. O vinho novo, ele é sobrenatural. É por isso que o vinho novo não precisa de um compartimento novo. Aleluia. O vinho novo precisa de um compartimento novo para que o novo de Deus seja trazido dentro de nós. Quando nós falamos sobre o novo de Deus, não é sobre uma palavra ser mudada, mas é sobre o tempo de Deus e trazer novidade dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo em Mateus. Eu quero falar hoje sobre uma nova mentalidade para um novo derramar. Aleluia. Mateus 9. Capítulo 9, versículo 10. Se vocês perceberem, há cerca de 3 a 4 meses, todas as palavras que nós estamos ministrando apontam para um lugar só. Quem já pegou isso aí? E sabe por quê? Porque é o que Deus está comunicando a nós, até que nós entendamos. Deus está apontando para um lugar para nós. E às vezes eu vou para o meu tempo de leitura, para o meu tempo com Deus, falo: Deus, o que eu vou falar domingo? O que eu vou pregar? E aí Deus fala a mesma coisa. Deus, mas não dá para falar uma coisa diferente. Não, precisa falar a mesma coisa, até que seja gerado dentro de nós, até que nós venhamos nos tornar esse lugar, e Deus olhar para nós e encontrar esse lugar em nós para fazer aquilo que precisa ser feito. Nós estamos apontando para um lugar nesses dias, e nós precisamos caminhar para esse lugar em Cristo, amém? Mateus 9, versículo 10 diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que o vosso mestre
por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: aos sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Queridos, nesse momento em que ocorre isso, os religiosos, os fariseus, os conhecedores da Bíblia, da palavra, aqueles que defendiam com tanto afinco a religião da época, aquilo que eles pensavam e aquilo que eles estabeleciam dentro deles como verdades, que nem todas eram verdades, eles não conseguiram perceber que havia uma mudança de estação. Eles não conseguiram perceber que aquilo que era dito inclusive por eles nas sinagogas acerca do Cristo que viria, que aconteceriam coisas que mudariam o ciclo, que viria o Filho de Deus para a terra para trazer novamente e resgatar o homem, trazer novamente o plano perfeito de Deus de resgatar o homem. Eles não conseguem perceber isso, porque, amados, nós temos que entender que a régua que usamos determina a medida que caminhamos. Se a régua que estamos usando é aquilo que temos como verdade e não a palavra de Deus, automaticamente tudo que nós olharmos, nós vamos medir por aquilo que estamos vendo dentro de nós. Você consegue entender isso? É por isso que a régua de medida que tem que estar em nós não é a nossa, mas é a medida de Deus. Porque se a medida de Deus está em nós, nós conseguimos entender os tempos de Deus, caminhar pelos tempos de Deus e entender a medida de cada um, entender a medida de Deus para aquele tempo, para aquele momento. Mas esses dias, esses homens, eles estavam medindo, porque eles não iam ouvir a Cristo para entender do que se tratava, mas eles iam ouvir a Cristo para confrontar o que Cristo estava dizendo. Sabe aquele lugar que você vai não para ouvir, mas para anotar, para criticar? Você não consegue ouvir nada de bom, porque você já entra com o coração fechado e com o teu coração já com uma conclusão dele: eu acredito nisso e não abro mão. E assim eles iam aonde Jesus estava para ouvirem o mestre, mas não para serem convertidos pelaquela palavra, mas eram para confrontar aquela palavra, segundo a palavra que eles pensavam ser uma verdade e que na verdade não era uma verdade. E quando eles olham para esse lugar, Jesus está aqui na casa de Mateus, e ele se assenta à mesa. Mateus era um publicano, Mateus era um cobrador de impostos, Mateus era um cara odiado e detestado, tanto pelos judeus quanto por outros povos. Por quê? Porque todo cobrador de imposto era um cara difícil, terrível de engolir. E de repente Jesus chega, se assenta à mesa desse homem, e juntamente na mesa desse homem muitos igual a ele se assentam para comer, porque comer significa estar gerando de alguma forma uma aliança, estar gerando de alguma forma uma comunhão, não uma aliança, uma comunhão. Porque quando eles partiam o pão, eles geravam comunhão entre eles. E para um praticante da lei daquele tempo, da religião deles, aquilo era inconcebível. E por que era inconcebível? Porque ainda eles estavam presos em coisas que já tinham passado. O problema é que nós ficamos presos nas coisas do passado e nós não conseguimos avançar para as coisas que Deus está propondo no presente para construir um novo futuro para nós. E porque nós ficamos presos nas coisas do passado, nós vivemos uma vida de murmuração. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo a partir daquele tempo novo que Ele está trazendo para as nossas vidas. E quando esses religiosos eles vão para lá, eles começam a olhar para o mestre. Quando os fariseus estão ali, eles começam a tirar as suas conclusões baseado naquilo que eles acreditavam no passado e não naquilo que Deus estava fazendo no presente. Se os nossos olhos permanecem no passado, nós vamos construir a partir daquilo que temos como base do passado. Então, pastor, que eu tenho que jogar tudo do meu passado fora, eu não posso mais. Não, querido, nós não desconstruímos o fundamento. Mas nós construímos sobre o fundamento o edifício segundo a determinação de Deus para o tempo devido que Ele está falando. Porque o fundamento continua sendo Cristo. Eles não conseguiam perceber que Cristo estava presente, que Ele era o cumprimento das profecias, que Ele era o cumprimento da palavra. Por quê? Porque eles estavam apegados aos costumes e não ao que estava escrito. Se existia uma coisa terrível naquele tempo, que ainda existe nos dias de hoje, não mudou, irmãos, é que com o passar do tempo nós nos tornamos tão religiosos que nós colocamos à frente do princípio bíblico os nossos costumes.
Nós colocamos à frente do que Deus está dizendo, aquilo que nós gostamos e aquilo que nós temos por costume de viver, que na verdade não é um princípio, mas é algo que eu acostumei viver, logo eu quero viver aquilo. E se os nossos olhos não estão abertos para o novo de Deus, nós não entendemos as estações de Deus e não conseguimos avançar, e nós ficamos presos a lugares e não conseguimos sair daqueles lugares, nos tornamos pessoas hostis, pessoas difíceis de convivência. Sabe aquela pessoa que você chega que nada tá bom nunca para ela? Olha que sol lindo nada, tá me queimando as costas, muito calor. Olha que chuva maravilhosa nada, molhou toda a minha calçada, sujou, tinha acabado de lavar. Ai que frio gostoso nada, vou ter que comprar coberta nova. Nunca tá bom. É porque não conhece a Deus e vive preso às reclamações da vida. Jesus estava aqui sentado à mesa com pessoas as quais ele já tinha decidido que chamaria para andar com ele. Porque antes de sentar na mesa ele convida, ele diz: ei, Mateus, me segue. Ele vê Mateus lá trabalhando, coletando imposto, ele passa para Mateus e fala: ei, me segue. Vocês acham que Mateus não sabia o desafio que ele estava encarando naquele momento? Vocês acham que Mateus não sabia que ele ia ter que abrir mão da vida que ele vivia e do lucro fácil que ele obtinha por meio daquilo que ele estava fazendo? Vocês acham que era popularidade andar com Cristo naqueles dias? Mas ele ouve a palavra do Senhor, e alguém que não está preso à religiosidade, à forma de pensar do homem, consegue compreender a estação correta. É por isso que Jesus é questionado, e ele fala, por que ele é questionado por alguns discípulos que perguntam a ele: por que você fala por parábolas? É porque eles não entendem. Porque não adianta eu falar as coisas, eles não vão compreender. Perceba que nesse tempo, aqueles que não faziam parte da casta religiosa, eles entendiam o Evangelho. Eles compreendiam a palavra. Eles paravam para se sujeitar ao que estava dizendo. Mas no meio da multidão, que estavam aqueles que estavam acreditando e crendo na palavra, também estavam os religiosos, com os seus caderninhos, anotando o que Jesus falava, para dizer que ele estava errado. Eu quero pensar aqui com a minha mente santificada agora. Eu quero ver como é que vai ser esse cidadão, naquele dia que chegar perante o Filho de Deus. Não mais como um cordeiro, mas como um leão, o rei de justiça. O que eles vão fazer com o caderninho deles? Porque nós somos muito bons em julgar segundo o que nós entendemos. Nós somos muito bons em julgar segundo aquilo que é a nossa verdade. Jesus, conhecendo o coração deles, o que ele responde? Os sãos não precisam de médico. Então Jesus está dizendo que eles são sãos? Não, está dizendo que eles são doentes, mas dentro da cabeça deles eles se convenceram que são sãos. Sabe aquele cara teimoso que está fazendo tudo errado, você fala para ele, fala: eu sei o que eu estou fazendo? Não te mete comigo porque eu sei o que eu estou fazendo. Não vem aqui, eu já faço aqui 50 anos, não vem me ensinar. Jesus não está dizendo que eles eram sãos, mas está dizendo que eles se colocavam no lugar de são. Então eles não precisavam dele. Porque vocês não aceitam a palavra que eu estou dizendo, então vocês não precisam. Jesus estava falando no linguajar que eles entendiam, porque aos olhos daqueles fariseus, aqueles homens que Jesus estava sentado à mesa com eles, eram os doentes, eram os enfermos, eram os leprosos, eram os quais eles não tinham dignidade nenhuma de se assentar à mesa deles, porque eles eram muito bons para se sentarem com os pecadores. Quanto mais eu leio os evangelhos, mais eu me apaixono pelo evangelho de Cristo, irmãos. Porque o evangelho, ele é completo quando ele é entregue a todos. Não é somente aquele que nós escolhemos, mas o Senhor escolheu a todos para ouvirem acerca do seu evangelho. É o evangelho todo para todos, porque todos precisam ouvir do evangelho para que o seu coração seja alinhado por Cristo. É mais difícil um crente cascudo se sujeitar à palavra de Deus do que uma pessoa que está caminhando com Cristo há poucos dias. Porque um crente cascudo sempre tem argumentação para aquilo que Deus está dizendo. Não, porque eu orei, porque eu disse, porque eu fiz, porque Jesus falou comigo.
Não, porque eu não acredito assim, porque eu não penso assim, porque eu acho assim, blá, 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 blá. Aí você chega e fala a mesma coisa para alguém que está começando a caminhar com Cristo. A pessoa fala, estou dentro, vamos junto, é nós. Pode ser uma loucura, irmão. Aí você olha para ele e você não vai pensar, não, cara, vamos para cima. É porque no seu coração ainda habita a dependência do Senhor. Quando eu ouço aquela música que diz, eu quero voltar ao primeiro amor, não é saudade do antigo. É caminhar no mesmo princípio que começamos em Cristo. O primeiro amor fala da dependência plena do Senhor. Fala de uma dependência clara. Eu não me movo para a esquerda nem para a direita sem que Ele me diga para onde eu tenho que ir. Não são as minhas convicções, é a convicção na palavra dEle. E nesse momento Jesus confronta esses homens, porque eles não conseguem perceber que os enfermos e doentes dali eram eles. Nesse momento eu percebo Jesus dizendo, precisei, não tem mais jeito. Eles não querem. O evangelho não é, eles não aceitam, porque eles decidiram dentro do seu coração que não vão aceitar esse evangelho. Na sequência do versículo diz assim, ide porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Por que Jesus segue dizendo isso para eles? Porque na cabeça deles o que agradava a Deus era o sacrifício que eles faziam. Então na cabeça deles, eles fazendo o sacrifício certo, no dia certo, entregando certo, da forma certa, eles estavam resolvidos. Eles não precisavam viver uma vida de misericórdia, uma vida de graça, cuidar das questões do reino, cuidar das questões de Deus, desde que os homens vissem eles cumprindo os rituais. Eu não me agrado com o seu sacrifício, mas eu me agrado com o coração contrito e quebrantado. Não é o quanto nós nos envolvemos com os trabalhos denominacionais, que diz o quanto estamos envolvidos com o Senhor. Mas é o quanto nosso coração está envolvido com Deus, e por isso nos envolvemos com os trabalhos daquele lugar que estamos inseridos. Percebe a diferença? Ah, vou me envolver com um monte de coisa para o pastor ver que eu estou trabalhando. Para agora, em nome de Jesus, não faça mais nada. Porque você precisa se envolver nas coisas do mestre. E a partir dele você se move, a perspectiva tem que ser diferente. Eu não posso me envolver nas coisas para que os outros me aceitem. Eu preciso me envolver nas coisas do reino, porque fui aceito pelo rei do reino. Só toca no reino quem foi inserido no reino pelo chefe do reino, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele que nos chama, é Ele que nos insere nesse lugar. E para isso nós precisamos ter uma mentalidade renovada para aquilo que Ele tem que derramar nas nossas vidas. Eu já sentei com algumas pessoas de caminhada longa e você conversa com elas. E você fala e parece que não entra na cabeça, elas não entendem. Assim como Jesus estava com Nicodemos aquele dia, você fala coisa e ele fica lá, tá, então tá bom, então eu vou ter que nascer de novo, não vem da minha mãe desse tamanho, tá maluco? E por que não entende? Porque não se abre para o novo de Deus. Porque não permite que Deus trabalhe, que Deus desconstrua, que Deus tire. Cara, enquanto você não estiver disposto a permitir que Deus derrube as suas convicções, você nunca vai experimentar do vinho novo de Deus. Porque muitas vezes as nossas convicções mentem para nós e nos enganam. Mas quando nós estivermos dispostos a morrer para as nossas convicções, esse vinho novo começa a ser derramado e nós não vamos ficar criticando, nós vamos nos envolver naquilo que Deus está fazendo. Uma nova estação, ela precisa de uma mentalidade nova. Não tem como eu entender o reino de Deus com uma mentalidade fora do reino de Deus. Não tem como eu me envolver e me mover dentro do reino de Deus se a minha mentalidade não está adequada ao governo de Deus na minha vida. É para isso que eu preciso estar aberto para o Senhor. Versículo 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os seus discípulos não jejuam?
O mesmo João que anuncia o Cristo, o mesmo João que diz aqui está o Filho de Deus. Os seus discípulos veem à mesa também indignados. Você senta com um publicano e pecador. Você senta, você não lava nem a mão para comer. Teus discípulos sentam com você, come de qualquer jeito, bebe com todo mundo. Não jejua. Sabe aquele irmão que jejua 30 dias e acha mais santo que você? É discípulo de João, irmão. Esse povo não jejua e está aí, vocês estão aí de boa. Porque a cabeça deles ainda estava voltado ao fazer para ser aceito. Aquela ideia de quanto mais eu faço para Deus, mais Deus olha para mim, mais eu sou aceito pelo Senhor. Querido, Deus te aceitou de graça. Ele não deu para você um livro do que você tem que fazer para ser aceito, porque é Ele que te encontra, é Ele quem lava-nos de todo pecado, é Ele quem purifica a nossa vida, nós não temos poder para isso. É Ele quem diz o que vamos fazer a partir daquilo que precisamos nos tornar nele. Não é o quanto eu faço, mas é o quanto eu permito que Ele faça em minha vida. Nós percebemos que pode passar 2000 e poucos anos e as disputas ainda são as mesmas no meio do povo que se diz povo de Deus. Uns criticam aqueles que não fazem, os que fazem, e os que não fazem criticam os que fazem. Parece que passou tanto tempo e a humanidade continua cometendo os mesmos erros. Eu gosto de ficar pensando muito sobre a história da humanidade, sobre os ciclos, sobre os tempos da humanidade. E se você perceber, as coisas que aconteceram há 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás, há 500 anos atrás, quando você olha para o momento que estamos vivendo, elas continuam acontecendo iguais, mas de uma maneira diferente. E por que isso acontece? Porque não houve uma renovação de mente. Porque numa renovação de mente, a novidade de vida, se a novidade de vida, tudo é novo. A forma de se mover é nova, a forma de caminhar é nova. Por quê? Porque nós nos sujeitamos ao governo do Rei do Reino. Jesus olha para eles e eu acredito que Jesus pensa, poxa, vocês viram, vocês sabem quem eu sou, e vocês questionam o que eu estou fazendo. Se é uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, irmãos, é não questionar o que Ele está fazendo. Porque se nós sabemos o que Ele está fazendo, mesmo não entendendo, nós precisamos nos calar e nos sujeitar ao que Ele está fazendo. Todas as vezes que nós questionamos ao Senhor acerca do que Ele está fazendo dentro de nós e ao redor de nós, nós perdemos a visão e o foco daquilo que Ele precisa construir em nós. E nós paramos de ouvir a Deus e começamos a ouvir as nossas mazelas. Não ouça o teu coração nesses dias, ouça o Espírito Santo de Deus. Porque o nosso coração trabalha por meio de sentimento. O nosso coração trabalha por meio do afeto. Mas o Espírito nos alinha ao propósito. E se nós paramos de caminhar mediante aquilo que nos agrada e começamos a caminhar mediante o propósito de Deus, nós vamos nos sujeitar a ter uma nova mentalidade para aquilo que Ele vai construir nas nossas vidas. Falando assim parece tão fácil, né? Mas na prática é um desafio terrível. Na prática é um desafio diário, porque nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Para quê? Para que o novo de Deus seja construído em nós. Versículo 15 diz assim: respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias eles hão de jejuar. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Ei, não fique preocupado se você está festejando, você pode festejar. Mas também entenda que vão chegar dias que você vai precisar jejuar, chorar e lamentar. Porque aquele que está festejando reclama quando precisa jejuar. E aquele que está jejuando reclama daqueles que estão festejando. Nós precisamos ter equilíbrio na nossa caminhada com Deus. Nós precisamos deixar de ser crentes carrancudos.
entender que o povo de Deus celebra. Sabe por que a gente celebra? Porque Ele já venceu. As angústias da minha vida não podem calar a celebração dentro de mim, porque eu faço parte de um reino que governa sobre todas as coisas, de um reino que já concluiu a sua obra. Às vezes a gente fala, vamos celebrar o Senhor, parece que as pessoas não conseguem, porque parece que é errado. Errado é não celebrar um Deus que já fez todas as coisas pelos seus filhos e já concluiu toda a sua obra. Quando eu olho para o Gustavo, eu não vejo o Gustavo que está sendo construído, mas eu olho para o Gustavo e falo, cara, Deus já concluiu toda a obra em você. Ah, mas o que? Fica tranquilo, só se deixa. Deixa que Deus vai fazer. Ah, mas o que eu vou ser? Fica tranquilo, já está escrito aí. No momento que você parar de perguntar, Ele vai falar para você. Porque Deus olha para nós como Ele nos fez, não como nós nos vemos. Quando nós olhamos para nós não conseguimos ver coisas boas, nós não encontramos os nossos erros. Se eu distribuísse aqui uma fichinha para cada um, e falasse para você em 2 minutos colocar 10 defeitos teus e 10 qualidades, você ia completar os 10 defeitos rapidinho. Mas as qualidades ia precisar de mais que 2 minutos. Porque nós temos a tendência de sempre encontrar os defeitos, tanto em nós quanto nos outros. É por isso que nós precisamos adquirir o coração de Deus, os olhos de Deus, porque Ele olha para nós e nos vê perfeitos dentro do nosso chamamento. Ele não olha para os nossos defeitos, porque Ele não nos fez defeituosos, Ele nos fez pleno. Mas fico pensando assim na minha mente santificada. Acho que Deus olha assim para a gente, às vezes fala bem assim, vou dar um cascudo na cabeça desse rapaz. Ô bichinho cabeçudo. Eu estou dizendo para ele o que é e ele fica teimando comigo, dizendo que não é. A gente teima até com Deus, irmão. Porque a gente acha que sabe as coisas. E é justamente o que Jesus precisa fazer nas nossas vidas. Nós precisamos abrir espaço para que Ele possa transformar-nos segundo a sua vontade e derramar a sua medida dentro de nós. Senão Ele não vai concluir a sua obra em nós, não porque Ele não quer, mas porque nós não permitimos. Porque nós não queremos. Porque é mais melhor, é feio falar, né? É melhor nós caminharmos segundo aquilo que nós já temos e construímos dentro de nós, como algumas verdades. Nós não queremos nos abrir para a novidade de vida que Deus tem, porque nós temos medo de no caminho nos ferirmos. Sabe por que Jesus fala que nós precisamos morrer para seguir Ele? Porque morto não tem medo. Já viu algum morto com medo de ser enterrado no cemitério? Me lembrei, vou ter que contar uma coisa para vocês. Eu tenho um amigo que estava falando comigo. E ele disse que eles foram no velório de um tio dele, com o pai dele junto. Ele disse que o pai dele olhava para pro irmão dele morto lá, ele começou a chorar. Ele olhou para o filho e falou assim, filho, vem cá, filho. Não deixa me enterrar. Quando eu morrer, não me enterra. Pai, mas todo mundo que morre tem que ser enterrado. Não enterra o pai, não faz isso com o pai. Mas por quê, pai? Porque eu vou ficar muito angustiado lá dentro. Já pensou eu lá dentro daquele caixão debaixo da terra, eu vou ficar muito angustiado, eu não vou poder ficar lá. Me promete para o pai que você não vai enterrar o pai. E assim somos nós. Nós não queremos morrer para a nossa vida, para viver a vida de Deus. Porque morte gera angústia. E a angústia que é gerada em nós é para trazer vida. Quando ele me contou isso, eu achei engraçado. Eu falei, poxa, ele não conseguia perceber que ele ia estar morto. Para quem é espiritual, irmão, tudo é espiritual. Você pega uma mensagem dessa conversa. Nós estamos vendo o que precisamos fazer, mas não queremos fazer, porque temos medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo. E quando a Bíblia fala sobre o verdadeiro, está dizendo de algo que não se confunde. Se nós amamos a Deus verdadeiramente, todo medo do nosso coração é lançado fora. E se Deus diz pula, você pula.
Se Deus diz, se joga, você se joga. Por quê? Porque você entendeu que Ele tem o controle de todas as coisas. Na sequência do capítulo, no 16, ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a ruptura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, ao contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Sabe o que Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que estavam na mesa com ele ali? Ele estava dizendo para Mateus e para aqueles publicanos, falar, vocês estão entendendo o que eles não estão conseguindo compreender. E por que eles não estão conseguindo compreender? Porque eles querem usar a velha vestimenta naquilo que ela já não é mais necessária. E aí eles ficam procurando coisas para remendar aquilo que eles estão dizendo, para poder dizer que estão entendendo. Percebe? Jesus estava dizendo para eles, eles não querem. Eles querem viver remendando aquilo que eles precisam deixar. Jesus estava dizendo, é necessário que eles fiquem nus, que eles venham tirar as roupas para que eles entendam. Estado de nudez é estado de exposição. O que Jesus está dizendo aqui, eles precisam se expor para que eles compreendam o que eu preciso fazer neles. Assim como aqueles homens se exporam a estar à mesa com Cristo, ele esperava que aqueles que estavam de fora criticando também se expusessem para estar à mesa com ele. Mas ele conclui dizendo, não, eles não querem. Não há como, porque eles não querem colocar as suas mazelas, eles não querem entrar no lugar de arrependimento, eles não querem se despir, porque a roupa esconde aquela mentira que eles carregam. A pergunta que eu faço, baseado nesse texto, é qual a roupa que nós estamos vestindo? Porque a roupa que somos vestidos pelo Senhor é uma roupa de linho fino, branca e alva como a neve. Quem já viu uma roupa de linho fino aqui? Levanta a mão. Se você não viu, corre para você ver, que você vai entender o que ele estava dizendo nesse texto. Uma roupa de linho fino, ela é transparente. Nós podemos ver através. E quando Jesus estava dizendo aqui, vocês precisam trocar a roupa, ele estava dizendo, vocês precisam se expor para aquilo que eu estou fazendo. Não é mais tempo, igreja, de nós ficarmos consertando coisas. É tempo de nós arrancar a roupa velha e vestir o novo que Deus está propondo. Não é mais tempo de ficar pegando a calça velha e remendar. Quem já remendou a calça jeans no meio da perna? Levanta a mão aí. Acho que todo mundo aqui, meu irmão. Aguenta quanto tempo? Pastor, eu remendei aqui, mas rasgou embaixo. É lógico. Porque a roupa está velha. Não adianta colocar um tecido novo naquilo que já passou o seu tempo. É justamente o que Deus está dizendo, não tente vestir, colocar algo novo naquilo que já passou, naquilo que não existe mais. O tempo já foi, já deu o tempo daquilo, já venceu o tempo daquilo. Não tente consertar, arranque e jogue fora. Mas o nosso problema é que nós pegamos algumas verdades de Deus e nós colocamos na nossa roupa velha, remendamos ela achando que aquilo vai dar a nós mais tempo de uso e de utilidade. Nós ficamos presos às coisas passadas que não funcionam mais e queremos que elas funcionem. É justamente o que Jesus está dizendo aqui, ei, não se põe, não tem mais jeito, não dá como remendar mais. Eu vim porque não tem mais como remendar esse negócio. Jesus estava dizendo para aqueles fariseus, ei, vocês remendaram até aqui, mas acabou. Vocês serão expostos. Sabe qual é a melhor forma de ser curado pelo Senhor? É quando você se permite ser exposto por Ele. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém é curado sem que tenha o desejo de entrar em um lugar de exposição. O pecado perdoado é o confessado, a doença sarada é a dita.
Não tem como ficarmos vestindo uma roupa velha e querendo experimentar o novo de Deus. Nós precisamos nos despir de toda a vestimenta que impede essa nova mentalidade de Deus para um novo tempo que Ele está derramando sobre o corpo de Cristo. Porque senão nós não vamos conseguir experimentar esse vinho novo de Deus. Nós vamos ficar consertando roupa até quando? Até quando você vai ficar comprando tecido parecido? Não sei se agora, acho que agora não existe mais isso, né? Como é que era o nome do negócio que colocava na água quente lá para ferver, para pintar a calça de novo? Hã? Hã? Não, o nome do produto. Anel. Ah, não sou só eu. Tem mais gente, irmão. Tem gente antiga aqui também, não tem só eu, não. Ah, essa calça dá para aproveitar. Cozinha a calça no anel. Joga fora. Não é mais tempo disso. Até quando nós vamos ficar tentando colocar uma nova cor naquilo que já foi desgastado? Até quando nós vamos ficar consertando aquilo que não tem mais conserto? Nós precisamos arrancar as nossas vestes, expor a nossa nudez e nos dispor a ser vestidos pelo Senhor. Porque quando expomos a nossa nudez, nós estamos dizendo, não temos mais nada a esconder. Tudo é teu para você e transforma a minha vida segundo a tua vontade. Sabe o que Jesus está dizendo para esses fariseus? Ele está dizendo, se vocês fizerem isso, vocês podem entrar nesse novo tempo. Sabe, irmãos, quando nós começamos a nos autoanalisar, eu já me autoanalisei muitas vezes, e eu encontro sempre um fariseu escondido dentro de mim. O desgraçado sempre está lá. E quando você acha que está salvo dele, o desgraçado se esconde. E você tem que ir lá arrancar a roupa, matar o sem vergonha, para que você se submeta à vontade de Deus. Porque se tem uma coisa que todo crente tem, se tem um santinho de estimação de todo crente, é um fariseuzinho escondido no bolso. Nós sempre estamos dispostos a criticar alguém, porque esse alguém não faz segundo aquilo que achamos que deveria ser feito. E se nós não nos sujeitarmos a sermos transformados pelo Senhor, não há como haver novidade de vida em nós. Olha para o irmão e fala assim, ô irmão, mata o fariseuzinho, irmão. Esse fariseu que habita dentro de nós é aquele que nos ensina a apontar do dedo. Na sequência aqui, Jesus fala, não se põe vinho novo em odres velhos. O processo do odre é o que me chama a atenção sempre. Cada vez que eu falo disso, eu fico assim, uau! O odre ensina muito para nós o processo do tempo de Deus para as nossas vidas. Existe um período que você vai beber de um vinho que Deus deu para você. Mas quando encerrar esse ciclo, esse vinho, esse odre que você carregou por um tempo, ele não pode ser mais utilizado. Porque esse odre, ele corrompe as propriedades do vinho novo que vai ser derramado. As nossas verdades antigas corrompem as verdades eternas de Deus. É por isso que o Senhor diz, você precisa de um odre novo para aquilo que vai ser derramado. Então não adianta pegar o odre que está lá guardado e querer derramar aquilo que Deus derramou em você. Querer guardar nesse lugar, vai romper, vai estragar, vai se perder. Sabe aquela palavra que você recebeu de Deus? E que quando você recebeu, aquilo queimou no teu coração. Mas com o passar do tempo, você perdeu aquilo que Ele disse? É porque você não se adequou à palavra. A palavra permanece a mesma. O vinho foi derramado, mas você quis colocá-lo no odre que você tinha à disposição, porque você não se sujeitou ao processo de ser transformado de novo. O processo de ser transformado de novo requer sacrifício, porque para que um odre seja construído é necessário o derramamento de sangue de um animal. É necessário com que você morra para que Deus faça de novo em você.
E quando esse odre ele é construído, ele é levado para um lugar onde ele fica exposto ao calor e à fumaça. Você pode pegar o odre pronto, derramar o vinho sobre ele? Pode ou não pode? Antes de ir para a fumaça? Pode ou não pode? Você pode. Mas você vai corromper todo o vinho. Você vai estragar todo o vinho. Sabe o que eu aprendo com isso? Não adianta somente deixar com que um odre novo nasça sem passar pelo processo que Deus precisa nas nossas vidas para o derramar de Deus em nós. O fato de eu me deixar levar para um lugar de ser transformado não determina que eu estou pronto para receber o novo de Deus. Quando esse odre é pronto, ele vai para um lugar onde ele fica lá sendo curtido, ele fica em cima de um lugar que tem fumaça e calor. E quanto mais tempo ele passar nesse lugar de fumaça e calor, mais ele é trabalhado. Quem já esteve no meio da fumaça aqui? Já entrou no meio da fumaça? Já? Levanta a mão. Se fosse uns 10 anos atrás, uns 20, já tinha todo mundo levantava a mão. Hoje o povo não tem tanta fumaça, né? É agradável estar no meio da fumaça, irmãos? Sim ou não? É confortável? Faz bem para as narinas? Mas é necessário. Nós queremos receber um novo odre, mas nós não queremos nos sujeitar ao processo da transformação para que o odre seja utilizado. Ah, Senhor, faz um odre novo. Mas e os processos? Não precisa, dá para colocar o vinho. Quando o odre passa por todo o processo, pelo tempo devido, para ser depositado o vinho nele, sabe o que acontece? Aquele vinho novo que é depositado nesse odre novo, que passou por todo o processo, ele tomou a forma que precisava tomar. Vou dar um exemplo. Você coloca um odre desse tamanho, e ele fica lá no processo, esquentando, passando a fumaça, defumando ele. No final do processo, ele diminuiu muito. Sabe por que nós falamos do processo de Deus? Para matar o nosso ego. Porque se a gente tem um odre novo que não foi para a fumaça, a gente se infla dizendo que sabe toda a verdade e todo mundo está errado. É para matar o nosso ego, tirar a nossa mão daquilo, para nos diminuir segundo a nossa medida, para que seja derramada a medida de Deus em nós. E quando o odre alcança a medida exata, o tempo exato, nele é derramado o vinho. E sabe o que acontece com o vinho? O vinho não perde nenhuma das suas propriedades. E quando o vinho é derramado naquele odre, ele começa o processo da fermentação. E nesse processo da fermentação, sabe o que acontece? Ele começa a tomar uma proporção maior do odre. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o vinho que é derramado se compromete a deixar-me do tamanho que eu preciso para trazer a palavra necessária para o tempo devido. Percebe que não depende de mim nada aqui? É tudo Ele que faz? É Ele quem cuida, é Ele quem faz, é Ele quem prepara, é Ele quem faz o fogo, é Ele quem joga a fumaça, é Ele quem determina o tempo do processo. É Ele quem derrama o vinho. E é o odre que somos nós, que não perdem as propriedades, porque se sujeitaram ao tempo e ao processo de Deus, para serem transformados segundo a vontade de Deus para cada um. Uma mente que é transformada pelo Senhor, se sujeita ao processo de Deus, para servir o bom vinho no tempo devido. E quando o vinho é derramado, ele vai passar por um tempo também, dentro daquele odre, para aquele odre tomar a proporção certa. Para esse vinho tomar a proporção de vida para todos os ingredientes do vinho, alcançarem o seu melhor gosto, para que aqueles que forem beberem desse vinho sintam satisfação naquilo que estão bebendo. Sabe o que o mundo precisa nesses dias? De uma igreja que tenha um sabor, de uma igreja que tenha sabor, e que esse sabor traga no coração deles a alegria do Espírito. Vinho simboliza a alegria.
O que esse mundo precisa é de uma igreja que entenda o reinado de Deus nas nossas vidas e se submeta para que esse vinho seja derramado. Até quando nós vamos ficar discutindo entre nós? Até quando nós vamos ficar brigando com Deus? Alguns ainda estão tentando beber a novidade de Deus no odre velho. Outros estão reclamando porque derramaram um vinho bom no odre velho e se rompeu. E pensam que a palavra se perdeu. Não, a palavra se mantém. É você que precisa deixar ser trabalhado pelo Senhor. Outros se permitiram ir até um ponto, pegaram a forma do odre, se fizeram, mas tiveram pressa. Porque de alguma forma precisavam ser usados para demonstrar que foram escolhidos. E nesse tempo eles prostituem e estragam a pureza daquilo que receberam de Deus. Mas quando nós nos sujeitamos aos processos de Deus, ao tempo de Deus, ao que Ele vai fazer, aqueles que beberem daquilo que Ele derramar sobre nós, serão abençoados. Todo o processo depende do Senhor da vinha, irmãos. Todo o processo depende dEle. Ele é aquele que cuida de todo o processo. É por isso que nós temos que ter um coração disposto para essas coisas. Aquele que entende o período do tempo que fica debaixo do fogo e da fumaça consegue guardar todas as propriedades do melhor vinho. Quando você bebe um bom vinho, você não consegue beber vinho ruim. Quando alguém experimenta o novo de Deus, não vai conseguir viver comendo comida estragada. E o que Deus está dizendo para nós esses dias, eu estou preparando uma mesa para vocês. Vocês precisam acessá-la, mas as vestes precisam mudar. E o compartimento que somos nós os odres, precisam ir para a fumaça. O fogo precisa trabalhar para moldar segundo a medida de cada um. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe que o apóstolo está dizendo aos romanos aqui? Um odre bem trabalhado não tem a conformidade desse mundo, mas ela tem a conformidade do céu. Alguém que se permite ser trabalhado pelo Senhor, alguém que permite que a mente de Deus seja gerada nele, esse alguém vai ser um recipiente pronto para receber de Deus a novidade de vida. E para que Deus derrama sobre nós um vinho novo para um tempo novo? Para que nós sejamos aqueles que vão servir os que precisam. O vinho não é para você se embebedar, é para você servir. Ai, agora eu tenho unção, uau! Quando levanta a mão todo mundo cai, uhul! Não é para você se exibir, é para você servir. Porque quando Deus dá a nós, e quando nós nos permitimos ser transformados por Ele, nós vamos usar o que é dele para Ele, não para nós. É por isso que Ele precisa de alguém disposto a se despir, de alguém disposto a ser vestido por Ele, e de alguém disposto a permitir que aquilo que foi vestido seja trabalhado para que receba o novo dele. Eu tenho aprendido uma coisa com Deus, irmãos, que não basta eu receber uma palavra de Deus e me alegrar com ela, mas quando eu recebo uma palavra de Deus, eu preciso perguntar para Deus como eu devo me adequar para ser a resposta à palavra que me foi confiada. A palavra só trará resultado na tua vida quando houver uma adequação da tua vida à palavra que foi lançada. Não é a palavra que se adequa a você, é você que tem que se adequar à palavra. Não é o odre que determina a forma, mas o vinho que é derramado que determina a extensão, o tamanho e a fermentação. Não é porque você passou pelos processos e agora você diz o tanto que você quer. Senhor, eu passei por todos os processos, estou aqui, só que assim, não manda 1 litro não, manda 5. Quem determina o tanto é o Senhor. Porque o vinho é Ele quem derrama. Quem determina o tamanho, o alcance, a expressão é Ele.
É por isso que eu sempre digo, não lute para ter e fazer coisas grandes, lute para ser grande perante Deus. E quem é grande perante Deus? Aquele que serve a todos. Qual é o maior de nós aqui? Quem vai sentar à tua direita, à tua esquerda? Aí ele pega uma bacia, tira sua roupa, amarra uma toalha, se veste de servo, de escravo, para aqueles que estavam preocupados com quem seria quem, vai até eles e começa a lavar os seus pés. Sabe como que a igreja precisa ensinar nesses dias? Não é com discurso, é com prática. Porque Ele sempre nos ensinou por meio daquilo que Ele viveu. Ele começa a lavar os pés daqueles homens e chega num deles. Não, você não vai lavar meus pés. Eu que devo lavar os teus. Não, você não pode. Não posso, então você não tem parte comigo. Lava o corpo todo, então. A gente sempre quer saber mais que Deus, irmão. A gente sempre quer estar num lugar de destaque. Quem revela o vinho e quem determina o tempo é o Senhor. Não somos nós. Não é pela meritocracia, mas é pela sujeição à palavra de Deus. Tudo que nós fazemos esperando o mérito e a recompensa de homens, nós nos frustramos. Mas tudo que fazemos na medida que recebemos, mediante o que recebemos de Deus, nós somos honrados pelo Senhor. E no seu tempo, Ele nos revela. Pastor, eu tenho uma palavra de Deus, estou lá atrás da prateleira e ninguém me vê. Continua aí. Porque o dono da vinha, aquele que construiu tudo, vai chegar um momento que ele vai te alcançar a garrafinha escondida. Fica tranquilo. E quando ele pegar, é porque é o momento, é porque naquele momento, aquela dose que estava em você era necessária. Nesse tempo ele vai te usar. Então descansa. Não se apresse. Qual que é a minha pressa? A minha pressa é me deixar ser trabalhado pelo Senhor. Essa é a minha pressa. A minha preocupação é dar condições para que a palavra que me foi liberada traga uma verdade dentro de mim e me transforme nela. A minha pressa é morrer para aquilo que Deus disse. O Evangelho do Reino, ele tem como propósito, um dos propósitos, é destruir sonhos centralizados em nós mesmos. Porque tudo aquilo que eu sou o centro, Cristo não habita. Se os sonhos que eu tenho não são compartilhados com o que Deus sonha a partir do que Ele quer me transformar, esses sonhos não são do Senhor e o Senhor não faz parte deles. Quer parar de sofrer, irmão? Sonha com o Mestre. Quer parar de dar murro em ponto de faca? Quer parar de ficar toda hora com a marreta na mão desconstruindo? Para de construir sem ter as medidas exatas. E aí, pastor, como é que você está? Ah, irmão, como é que você está, irmão? Estou aí com a marreta na mão, pastor, desconstruindo. Mas construiu de novo errado, irmão. Porque veja bem, você não sabe o que fazer, fica quieto. Não andeis inquietos por coisa alguma, porque o Senhor sabe de tudo, no tempo de tudo, e faz tudo no tempo certo. Até quando vamos viver desconstruindo coisas? Se temos que desconstruir é porque fizemos fora do padrão. Então é um tempo de nós rasgar, tirar as vestes velhas, vestir as novas e nos dispor a ir para um lugar onde que o fogo e a fumaça de Deus vai nos preparar para aquele derramar que Ele vai dar. E nisso não está a nossa mão, nisso está a totalidade do senhorio de Cristo em nós. Não construa para que alguém veja, seja construído para que Cristo veja você. Quando uma construção começa, ela não começa pelo telhado, ela começa pela fundação, e a fundação não é percebida. Se a construção é muito rápida, com certeza a fundação é fraca. Mas se a construção passa pelo processo de Deus, podem vir os ventos, as chuvas, as tempestades, ela vai permanecer forte.
E não está falando de tamanho, está falando de aonde você está alicerçado. Se nós construirmos em Cristo, nós estaremos alicerçados em Cristo e nada vai nos destruir, nós vamos permanecer nele. Não trabalhe pelo aparente nesses dias, irmãos, trabalhe pelo que é eterno. Não se preocupe, quantos dias eu tenho? Irmão, nós não podemos acrescentar um dia sequer na nossa vida. Nem um único fio de cabelo, e olha que eu queria. Essa semana eu fui cortar o cabelo e eu falei para o Lincoln, da John Six, fazer um merchan aqui para o Lincoln. Melhor barbearia de Curitiba, aleluia. Eu falei, deixa eu mudar o penteado para ver se esconde um pouquinho mais, né? E alguns irmãos que não têm cabelo vêm criticar a gente depois. E eu falei para esses irmãos que não têm cabelo, falei, enquanto eu tiver, deixa eu ser feliz. Porque a hora que acabar, irmão, acabou. A gente não pode nem conseguir acrescentar um fio de cabelo na nossa vida. E a gente pensa que sabe dar destino para as nossas vidas. Eu olho para o Tadeu e falo, como eu queria um topete daquele. Mas nós não acrescentamos nada, porque Deus tem a medida exata para cada um de nós. Então pare de se preocupar em fazer, gaste o seu tempo preocupado em se tornar aquilo que Deus disse a teu respeito. Porque só aqueles que se converteram a Cristo se sujeitam ao Evangelho de Cristo. O fato de eu participar de uma congregação, de uma igreja local, não quer dizer que eu me converti ao Senhor. O que determina a minha conversão é o quanto eu deixo de viver a minha vida para viver a vida dele em mim. O que determina o que eu vou fazer hoje ao descer das águas é o quanto eu estou disposto a morrer para o meu desejo e para a minha vontade, para que Cristo construa a vontade e o desejo dele em mim. É justamente isso que eu preciso compreender. E quando eu entendo essas coisas, eu estou sendo preparado e estou disponível para que o vinho novo seja derramado. A fumaça incomoda, o fogo às vezes arde, mas é necessário. E sabe por que é bom a fumaça? Para que você não meta o teu bico naquilo que está sendo construído. Porque no meio da fumaça, irmão, a gente não enxerga nada. Porque a gente não consegue ficar com o olho aberto. Sabe o que Deus me fala nisso aqui? A nossa visão terrena corrompe a visão eterna. É por isso que nós temos que ficar guardados na fumaça nesse tempo, para que os nossos olhos carnais não determinem a nossa caminhada espiritual. Porque ninguém consegue ficar com o olho aberto na fumaça, a gente fecha o olho mesmo. E é nesse lugar que nós precisamos esses dias. Não é mais andar por aquilo que vemos, mas é andar por aquilo que Ele está vendo e está construindo a nosso respeito. É um tempo de permitir que o vinho novo de Deus seja derramado mediante a porção e a proporção que Ele tem para cada um. E sabe o que é bom de você ficar de olho fechado? É que você não fica de olho no tamanho do outro odre, você só se preocupa com você. Ai meu Deus, como eu queria ser um odre de 5 litros, eu só sou de 500 ml. Seja feliz com a tua porção, porque aquele a quem mais é dado, mais será cobrado. É por isso que Deus fecha os nossos olhos, para que a nossa mente seja transformada segundo a sua mente. Se coloque de pé. Nós só vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós nos sujeitar aos processos de Deus. Ninguém experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sem primeiro condicionar e transformar a sua mente segundo a mente de Cristo. A condição para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus seja gerada em nós é que haja em nós uma transformação pela renovação da nossa mente. É legal falar o que era boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas tem um porquê para que isso aconteça. É necessário que você permita que a sua mente seja renovada, transformada pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus.